Muito bem, gente. Deixa eu girar rapidamente o assunto aqui e trazer uma informação sobre a liberação de emendas, porque o Lula quebrou um recorde histórico em julho deste ano e se tornou o presidente que mais liberou emendas parlamentares num único mês. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o petista destinou quase 12 bilhões de reais aos parlamentares brasileiros. No mesmo mês da liberação das emendas, o Planalto bloqueou recursos da educação básica, do auxílio gás e também da farmácia popular. O que eu quero entender, Deise, vou passar a bola para você, como é que se governa num país assim? Olha, Paulo... Seja de esquerda, de centro, de direita, qualquer um que sentar naquela cadeira vai ter que depender do Congresso Nacional. Eu quero entender como é que faz isso. Então, eu estava ouvindo o Maninho falar que, Maninho, com todo o respeito que eu tenho a ti, mas eu acho que às vezes, assim, me parece muita ingenuidade achar que pode haver uma mudança. Acho que a única forma da gente ter essa mudança na política brasileira é se a agenda em Brasília ela voltasse para o Executivo. A gente tem hoje uma transferência de agenda do Executivo para o Legislativo. Isso é por causa do grande número de partidos políticos. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula assumiu a presidência da República a primeira vez, a gente tinha 16 partidos políticos. Todos nós aqui, exceto tu, eu acho, Maninho, mas todos nós aqui somos 2002, Deise. Mas a gente é um pouco mais velho aqui, a gente lembra da política partidária, né? Então, as pautas, elas eram muito partidárias. Hoje mudou, está muito personalista a política, como o Jota falou. Eu sempre defendi isso muito durante a campanha eleitoral do ano passado, que independente de quem assumisse a presidência da República, fosse Lula, Bolsonaro, Tebet, quem fosse, ia se tornar refém do Congresso. Acho que a única forma da gente voltar atrás e voltar a ter uma política não tão dependente do Congresso, se a gente fizer uma reforma política, que eu acho que nunca vai sair, mas se a gente tiver uma diminuição do número de partidos, porque senão vai se continuar refém. Mas isso já não está acontecendo com a cláusula? Está acontecendo, mas assim, a conta-gotas, Paulo. E esse personalismo na política, ele tem que diminuir, a gente tem que voltar para as pautas partidárias. Agora, um detalhe é que o próprio Lula incentivou isso, né? Ele incentivou a criação do PSD, com incentivou certeza. a criação do Solidariedade, porque não queria dividir o poder com o MDB na época, incentivou a criação de outros partidos para pulverizar o poder no Congresso. Exatamente. Acabou criando esse monstrinho. E o Lula na campanha tinha um outro discurso, né? Que não é esse discurso que a gente está vendo aqui agora, né? Ele era absolutamente crítico ao Jair Bolsonaro ter destinado aquelas emendas, falava de orçamento... Aliás, por onde andam as expressões orçamento secreto? Eu nunca mais ouvi falar disso. O Lula falou na campanha do ano passado, né? Se é secreto, tem safadeza. Exato. Fala, deputado, por favor. Não, bom, primeiro que eu acho que... Eu vou só discordar da Deise aqui. Eu acho que em 2018 nós estávamos falando de 38 partidos existentes no Brasil. Hoje nós temos em torno de 15, 16 que ultrapassaram a cláusula de barreira. Os outros partidos, eles continuam existindo com o seu CNPJ, mas sem a estrutura, a máquina partidária. E isso tende, né, a diminuir cada vez mais e as fusões de partidos, elas irão acontecer ao decorrer dos anos aí, conforme o ano que vem, as federações já tendem a aumentar. Para 2026, isso tende a ser maior ainda. Mas a questão das emendas, que eu acho que isso é importante, eu acho que as emendas para todos os deputados, ela é importante no sentido de que o deputado, ele, além de propor leis, fiscalizar o Poder Executivo, tem condições de mandar emendas para os municípios, fortalecer os municípios. Agora, quando a gente vê, né, um presidente que criticava o ex-presidente Bolsonaro, falando do orçamento secreto, falando que não existia transparência, e nas vésperas das votações mais importantes, eu vou citar aqui a reforma tributária, por exemplo, solta 5 bilhões de reais, isso é temeroso. É temeroso para o país como um todo, porque, e aí eu, né, já me posicionando, a questão da reforma tributária, eu acho que é muito ruim para o país nós termos uma aprovação da reforma tributária como ela está, e aí simplesmente a gente vê uma máquina atuando, um presidente da República atuando através dos seus ministros, liberando o recurso para ter um voto favorável. A emenda, ela é importante, mas não pode ser para comprar voto. Pediu, doutor Wagner, por favor. Obrigado. Bom, eu concordo com tudo que foi colocado aqui, mas eu acho que a gente precisa ter dois parâmetros muito claros. Primeiro, que o próprio Congresso, em 2022, aprovou uma emenda constitucional a 126 de 2022, que criou a ideia de emendas impositivas,
ou seja, emendas que obrigam o Poder Executivo a destinar os recursos. Inclusive, as ameaças que vieram do Congresso Nacional para se discutir algumas pautas foram com base, né, nessa emenda constitucional que trouxe essa ideia de imposição. Então, o governo não tinha para onde correr. De todo modo, eu também concordo que a ideia de emendas parlamentares para você influenciar as votações, elas são absolutamente negativas. Mas você precisa jogar o jogo da política. E o próprio Congresso Nacional faz isso. Basta a gente pegar quais foram os partidos que mais se beneficiaram das emendas. PP, o PL e União Brasil, que são os partidos... Né, Mundinho. Então, assim, grandes boladas. Número de parlamentares. E aí, que eles vão se beneficiar. Mas não só por isso. A grande questão é que o discurso é contra o orçamento secreto, e a ideia das emendas, agora criaram a emenda PIX, né, que foi... O que é a emenda PIX? Essa ela emenda é mais PIX, ágil? Ela é mais rápida e ela foi uma forma de você burlar a decisão do Congresso que entendeu que o orçamento secreto era inconstitucional e você agora identifica o parlamentar que recebe a verba. Mas ela ainda peca em questão de transparência, porque o parlamentar recebe a verba, mas ele não precisa dizer como é que essa verba foi aplicada. Então, o prefeito de uma cidade, ele recebe a verba do deputado e, em vez, por exemplo, de destinar para a criação de uma creche, de uma escola, de alguma coisa que é essencial para a cidade, ele pode ir lá e construir um clube, uma praça, porque isso acaba captando mais votos. Único, cai no tesouro. E aí esse é o problema. Por quê? Porque ainda falta transparência. Então, a gente precisa de uma reforma política nesse sentido para reduzir os partidos políticos. Eu acho que sim, você tem um impacto importante aí pela questão da cláusula de barreira, você vai acabar reduzindo os partidos, o que por um lado é bom, mas por outro, você matar partidos políticos por inanição, você também pode trazer prejuízos para a representação política, porque você tem alguns pequenos partidos. Mas, doutor, você não é favorável a, por exemplo, as candidaturas independentes no país? Você não acha que poderia ser um ganho Paulo, de representatividade? Eu já, inclusive, escrevi sobre isso. Qual é o grande problema das candidaturas avulsas, né? Geralmente, quem se lança numa candidatura avulsa é alguém que tem muitos recursos financeiros. Então, você acaba colocando o personalismo na política de forma mais forte, você enfraquece os partidos políticos, que apesar de todos os problemas e todas as críticas, são estruturas fundamentais na política, e você tem um problema de fiscalização, porque como é que você vai fiscalizar como que ele aplicou os recursos, né? Quem vai fazer isso? Porque no caso do TSE, pelo menos, você tem uma fiscalização, você tem um processo de prestação de contas rígido, mas eu acho que o Brasil poderia avançar, por exemplo, e criar uma possibilidade de candidaturas avulsas com critérios específicos, isso a gente pode discutir tecnicamente, reduzindo e criando cláusulas específicas. Por exemplo, você precisa de 5% do apoio da população, criar critérios que permitam, mas não a ponto de você enfraquecer por completo os partidos políticos. Diogo, você concorda? Não concordo. Não. Acho que primeiro a gente precisa separar um pouco as coisas. Veja que todos os governos, não importa quem seja o governante, a oposição diz que essas emendas são um absurdo, são erradas, etc. E o presidente liberou. A discussão não deve ser quem liberou, e sim a regra das emendas. Elas existem, elas estão na lei, estão no orçamento. Não tem como o executivo não liberar. Ele tem que atender o orçamento. Então o que a gente deveria discutir é: as emendas são cabíveis? Na minha opinião, essa discussão é muito importante, e eu acho que a gente chegaria à conclusão que pouquíssimas emendas deveriam ser cabíveis, como era muito lá atrás. É isso que tem que mudar. Eu sempre fiz oposição ao PT, nunca votei no PT, nunca votei no Lula, mas não quer dizer que eu vá ser contra ele o tempo inteiro só por ser contra. Nesse ponto, ele está fazendo a mesma coisa que fez o Bolsonaro, que fez o Temer, que fez a Dilma. Ele está cumprindo o orçamento. Senão ele vai, inclusive, incorrer em crime de responsabilidade. Ele tem que fazer isso. Agora, deputados, tanto Kim Kataguiri quanto Rosana Vale, vou começar por você, Rosana. Rosana, tem muito parlamentar da oposição que diz ser oposição nas redes sociais, né? Mas ali nos bafafás e nos corredores de Brasília está articulando a liberação de emendas. Estão tomando essa água? Então, esse assunto das emendas parlamentares também é muito complexo, porque as emendas impositivas, elas foram criadas lá atrás para dar autonomia, uma certa autonomia para os deputados que se tornavam reféns. Por exemplo, quem fazia oposição não recebia, não levava recurso para sua base, porque não estava votando de acordo com o posicionamento do executivo. Então foram criadas para que cada parlamentar pudesse indicar, ele conhece a sua região, para que ele pudesse indicar recursos para a reforma de uma ponte e diversas outras situações, como eu trouxe muitos recursos aqui para a minha região. O fato é usar essas emendas
parlamentares como forma de poder negociar com o parlamentar, não libera. Eu fui uma deputada de oposição entre 2018, no meu primeiro mandato, eu fui recebida, eu pedi recursos e eu recebi esses recursos, eu tenho que admitir, e era o governo Bolsonaro. Só que o que eu percebo agora é que há uma trava total. Se você não está na base, você não é sequer atendido. Então, é difícil também você ter um parlamentar, teve votos, representar a população e não dar esse retorno para a população. Então, aí, eu chamava de orçamento secreto, agora é emenda PIX. Emenda PIX é uma emenda mais liberada para que o município possa usar, não só em saúde, em determinados temas específicos, mas possa ser mais livre. Mas é uma prerrogativa que foi aprovada pela Câmara. Sim. O Kim, me responde uma dúvida aqui. Quantos parlamentares hoje a gente pode dizer que no Congresso Nacional são oposição ao governo Lula? Olha, Paulo, eu diria que cerca de 80, 90 parlamentares são de oposição, né? E falando sobre emendas, né, que é o tema aí da roda, o Lula é o grande hipócrita em relação à crítica do orçamento secreto, né? O Supremo Tribunal Federal, aliás, numa rara decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, que vem numa sequência de decisões abusivas, tanto contra o Poder Legislativo, quanto contra o Poder Executivo, tanto quanto contra o próprio cidadão comum, né? O Supremo acabou com o orçamento secreto por entender que deve haver transparência, o princípio da publicidade é um princípio administrativo constitucional. Agora, o Lula continua utilizando do mesmo expediente, só que com outra rubrica orçamentária, ou seja, na prática ele faz a mesma coisa, só que sob a lei ele faz outra coisa, né? Ou seja, formalmente, né, no papel ele faz uma coisa diferente, mas na prática ele está fazendo exatamente a mesma coisa, que é o quê? Que é você, em troca de apoio político, né, você garantir dinheiro para as bases eleitorais de um parlamentar e você não sabe quem é esse parlamentar que indicou esse dinheiro, não sabe o quanto foi indicado por cada deputado, não sabe quem recebeu e não sabe o que aquele dinheiro foi financiar. Né? O que era antes o orçamento secreto de RP9, de emenda de relator, hoje é o RP2, que é emenda de ministério, que o governo Lula utiliza exatamente da mesma maneira que o governo Bolsonaro utilizava. Então, apesar de toda a crítica de dizer que, e logo no início do governo, né, o próprio ministro Paulo Pimenta, né, os ministro Rui Costa falavam que seriam, né, abertos os dados, né, que teria tabelas para mostrar para onde é que cada, né, dinheiro, a cada recurso está indo e que isso você saberia, né, exatamente indicar quem é que mandou aquela emenda, quem não mandou. E hoje, quando você vai perguntar sobre, por exemplo, as emendas do Ministério da Agricultura, do ministro Fávaro, que está mandando, enchendo seu reduto eleitoral com dinheiro de RP2, né, ele diz que não precisa dar transparência porque é uma verba que é do Ministério e o Ministério gasta como bem entender. Mas na prática a gente sabe que ele está atendendo aos seus deputados, que ele está atendendo aos seus senadores, que ele está atendendo a sua base eleitoral e no final das contas a gente não tem, né, esse mesmo rigor que a gente teve da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi correta em relação ao orçamento secreto, acontecendo com a RP2, com o orçamento secreto do Lula agora, né? Muito bem, meu querido câmera, dá um close aqui no nosso querido Sérgio J. Júnior. Não pega a barriguinha. Afinal de contas, ele estava dando uma olhada no Kim Kataguiri falar e estava com algumas dúvidas, certo, Serginho? O que você quer falar? Não, sobre o Kim, coitado do Kim, eu já encho o saco dele normalmente, né? Foi sobre uma fala do Diogo, que ele falou anteriormente, que eu fiquei, sinceramente, preocupado, que ele disse o seguinte, que o governo estava apenas cumprindo o orçamento. Não é assim, Diogo. Não é assim, o governo não está apenas cumprindo o orçamento. O deputado Kim agora trouxe uma informação que é importante, que foi a forma como teve fim o orçamento secreto. A Deise colocou anteriormente sobre o discurso do Lula durante as eleições. Logo após, o Supremo toma conta dessa tese, acaba com o orçamento secreto, também numa articulação ali que auxiliou na questão do arcabouço, do teto de gastos e o que ia fazer com o Bolsa Família. Então, de uma certa forma, tirou do orçamento secreto do governo e permitiu com que o Bolsa Família e demais programas sociais não ficassem dentro do teto. Mas só um pouquinho. Como essas emendas estão sendo liberadas, Diogo? Diante do projeto da fake news, diante da PEC dos ministérios, que o governo tomou um pau do Congresso Nacional para conseguir aprovar, quase passou a vergonha de não conseguir, e também na reforma tributária. Então, claramente, há um papel político, interesse político do governo e imoral de estar liberando essas emendas na forma como está sendo liberado.
Ou seja, quem está na oposição diz que o governo está fazendo tudo errado. Agora, eu quero ver quem diz que o governo Lula está fazendo tudo errado. Eu concordo com a reforma tributária. Diz que o governo Bolsonaro fazia tudo certo ou o governo Temer fazia tudo certo. É preciso chegar a um acordo. Senão a gente vai ficar feito bobo dizendo quem liberou. O que a gente tem que discutir é se as emendas devem continuar sendo legais. Elas têm que sair da possibilidade de existirem. Aí acho que a coisa faz sentido de verdade. Senão é ficar fazendo um joguinho político. Você me pediu, Deise? Eu só queria trazer uma informação, na verdade são dados. O último levantamento, acho que tu viu isso pelo que tu está falando, o último levantamento do Estadão, ele mostrou que as emendas parlamentares, a maioria das emendas que foram destinadas no governo Lula, elas foram para Alagoas. E Alagoas recebeu 3 vezes mais emendas que São Paulo e 1000 vezes mais que o Amapá. E tem um hospital que é dirigido já há anos pela família do Arthur Lira, que ele recebeu a maior parte das emendas nos últimos 7 anos, recebeu 1 bilhão, e é o Hospital Veredas, que hoje é administrado pela prima do Arthur Lira, e esse hospital emitiu um comunicado dizendo que está numa situação financeira incontrolável. Então, assim, para quem entende um pouquinho de jogo político, Alagoas recebendo a maior parte das emendas, Lula lá, as negociações do Congresso, né? Então, está uma coisa meio díspare aí na política, né? Acho que a Deise colocou muito bem exatamente isso. Alagoas por quê? Arthur Lira, e ele quer acabar com o espaço do Renan Calheiros. Ele aposta que esse é o momento dele virar a mesa e ganhar o jogo contra o Renan Calheiros. Então coloca muito dinheiro. Portanto, mais uma vez mostra que não é o governo Lula especificamente. É qualquer governo que segue uma regra que essa deveria ser discutida com seriedade e a gente acaba não discutindo. Pediu, deputado, por favor. Eu pedi. Não, na verdade, assim, só colocando, existem 2 tipos de emenda. A emenda impositiva, que é direito dos 513 deputados federais, dos 94 deputados estaduais. Mas você tem a emenda extra, que é isso que o Paulinho colocou, que é a liberação, né? Então, conforme o parlamentar vota, você tem liberação de 30 milhões. E aí você indica a emenda PIX para onde quer. A emenda impositiva, ela já é algo constitucional, legal e prevê no orçamento. A emenda que seria a extra-orçamentária, que aí vai dentro daquilo que o deputado Kim comentou, que aí é liberada por ministérios, aí é algo que a população acaba não tendo controle, não tem transparência, e quem é o único que tem o controle disso tudo é o próprio governo. Nem os deputados sabem quanto cada outro deputado tem, porque isso é interno do governo. Então, quem comanda tudo isso é a máquina, é o executivo. É o que a gente chama de poder que o governo tem de fazer algum tipo de negociação. Agora, essas negociações, elas precisam ser absolutamente decentes, né? Exato. Nós precisamos estar falando aqui de decência, precisamos estar falando de propostas, de uma conversa respeitando republicana, né? Respeitando uma questão técnica. Mas aí que tá. Disse a deputada Rosana aqui. Conversa republicana? Eu me lembro bem, eu fui eleito exatamente junto com a deputada Rosana. Eu me lembro muito bem sobre a questão da ponte que a deputada comentou aqui. A deputada era oposição num primeiro momento do governo Bolsonaro. Ela levou uma demanda para o governo Bolsonaro, que era da ponte, que passava, eu não me engano, era 200 mil carros, veículos por dia, se eu não me engano. E aí o governo Bolsonaro teve a sensibilidade e não levou em conta o fato dela estar num partido que estava na oposição, ele não levou em conta isso, mas levou em conta, né, uma questão do município de São Vicente, da Baixada Santista, que precisava e que era necessário a reforma daquela ponte. Para organizar aqui, o Dr. Wagner me pediu, em seguida o Mano. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa consignar também é que a gente não pode demonizar a política e muito menos a atuação do Congresso Nacional. As emendas parlamentares, como a deputada Rosana colocou, elas são importantes, né, para se trazer um apoio para a base. Acho que o grande fator, na verdade, é a falta de transparência. A transparência deveria ser a regra do jogo. A transparência tanto na negociação do governo com os parlamentares na hora da distribuição das emendas, mas, sobretudo, a destinação dessas emendas e os parlamentares deveriam ter uma prestação de contas mais efetiva para comprovar que, de fato, aquela verba que foi direcionada foi usada para aquela questão. E aí, deixar que o povo, exercendo a sua ideia de controle político, faça a sua escolha no momento de novas eleições, né? Essa deveria ser a regra. O problema é que a gente não encontra isso no Brasil.
E aí fica muito difícil, porque você tem, de um lado, um governo que não tem a possibilidade de discutir pautas no Congresso, porque, de certa forma, né, ele foi sequestrado pelo Legislativo, digamos assim, pela presidência da Câmara, que coloca aquilo que quer para discutir, e o governo fica refém. E a única forma que o governo vê de conseguir virar o jogo ou tentar trazer pautas que para o governo são importantes é liberando essas emendas, né, de forma que não respeite a ideia de publicidade e transparência. Então a gente precisa equilibrar a ideia do jogo, e acho que a resposta está mesmo, né, nessa ideia de transparência, de maior transparência, né, e deixar que o Congresso Nacional faça essa ideia de autocontenção, para a gente também não ter um abuso. Eu queria voltar algumas casas nesse jogo para a gente entender por que as emendas viraram algo tão importante. Porque a gente está falando, veja só, de emenda de liberação de recurso para construir ponte, para reformar a escola, reformar o hospital, ou seja, coisas que, no fim das contas, estão muito no dia a dia da população. Deveriam ser questões locais, que acabam, em função da concentração de recursos que o Brasil promove em Brasília, virando questões do deputado federal conseguir liberação de recurso no orçamento da União, no lugar de ser algo que fosse ali do vereador, do deputado estadual, ou seja, do poder mais próximo do cidadão. Porque quando a gente fala, inclusive, em controle da qualidade do político ou da política, quanto mais próximo do cidadão, mais fácil ter esse controle, né, do que se a questão fica toda concentrada em Brasília. Então, a importância das emendas para a reeleição tem a ver com essa distorção. Quando você concentra tantos recursos em Brasília, realizar obras precisam ter apoio de um deputado federal para conseguir recursos para implementar a obra, você gera toda a distorção. E um segundo aspecto é que grande parte do nosso orçamento, a imensa maioria do orçamento, já está engessado em gastos obrigatórios. Então, congressos, parlamentos que nos países ao longo do mundo discutem o orçamento de forma ampla. Então, a discussão dos deputados em geral, nas democracias avançadas, passa pelos grandes projetos, pela distribuição macro dos recursos e não por uma ponte que vai ser construída na ponta lá. Então, o fato de a gente ter o orçamento federal tão engessado com gastos obrigatórios também acaba esvaziando o poder que seria naturalmente do Congresso e concentra esse poder nessa discussão paroquial de liberação de emenda que, no fim das contas, vai lá para o poder local. Agora, Manu, na época de Michel Temer, a gente tinha uma quantidade de recursos despendidas para as emendas parlamentares 3 vezes menor do que a gente teve com Jair Bolsonaro. Aí isso cresceu agora e o Lula não fez nenhum tipo de sinalização de tentar mudar essa regra do jogo. Mas a pergunta que eu faço, eu vou passar para o Kim Kataguiri, deputada, em seguida eu passo para a senhora só para entender o que aconteceu, Kim? Porque o Michel Temer era um político de centro. Faria muito mais sentido esse aumento ser feito com Michel Temer do que com o próprio Jair Bolsonaro. Podemos dizer que foi o quê ali? Inabilidade política? O que aconteceu para ter um aumento tão significativo na destinação dessas emendas? Eu acho que, primeiro, a habilidade do ex-presidente Michel Temer se reflete justamente nisso, né? Não é porque ele era um sujeito bem articulado, que já tinha presidido a Câmara dos Deputados, salvo engano, até 2 vezes, e que conhecia bem o Congresso, que ele iria liberar mais emendas para o Congresso. Pelo contrário, como ele já tinha uma boa relação com a maior parte dos parlamentares, uma relação histórica com os líderes partidários, ele precisava liberar menos, e ele conseguia liberar menos para aprovar projetos muito polêmicos, né, muito importantes, e que ele conseguia mesmo gastando muito menos do que posteriormente se gastou nos governos que passaram, né? Além disso, você teve sim uma culpa do Congresso Nacional de se apropriar, né, de parte do orçamento do Executivo, quando não deveria, quando deveria ser função do Executivo sim escolher, né, onde é que a maior parte dos recursos, principalmente de investimento, que é um recurso mínimo que a gente tem, como já bem colocado, um dos maiores problemas do nosso país é que a maior parte dos recursos são obrigatórios, ou seja, independentemente do presidente da República querer ou não, ele precisa pagar aquela conta. 2 dos principais gastos, Previdência, que a gente aprovou um paliativo, mas não solucionou o problema, continua com o mesmo sistema, né, estruturalmente ainda é o mesmo sistema previdenciário, a gente só empurrou, digamos assim, 10 anos da crise para frente.
só que esses 10 anos já estão encurtando porque, né, tanto o governo Bolsonaro como o governo Lula já gastaram muito do que se foi economizado ou que tinha projeção de se economizar com a reforma previdenciária. E outro gasto, folha de pagamento, né? Você tem um estudo do Banco Mundial mostrando que o Brasil, em comparação com os países desenvolvidos, ele não tem muitos funcionários públicos, mas ele tem uma quantidade de funcionários públicos, principalmente funcionários públicos federais, né? Aqueles que estão concentrados em Brasília, que recebem muito, enquanto, por exemplo, um servidor público municipal recebe praticamente a metade para exercer exatamente a mesma função dessa desempenhada por um servidor público federal em Brasília. E você vê que os governos petistas privilegiaram, né, os servidores públicos federais em detrimento dos estaduais e dos municipais dos seus governos, tanto que na semana passada, né, a gente votou aumento para servidor público federal, né, enquanto os estaduais e os municipais, dos municipais você tem uma onda de demissões nos municípios, porque o governo Lula diminuiu os repasses para o FPM, né, para o Fundo de Participação dos Municípios, ele centralizou mais orçamento em Brasília, centralizou mais poder em Brasília, tanto que, não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma grande greve de prefeitos do Nordeste e do Norte do país sendo organizada aí para o dia 30. Eles estão prometendo que as prefeituras vão parar pela primeira vez. Essa semana, Kim? Essa semana? Isso, nessa semana. Né, acho que desde a redemocratização que eu ouço falar de uma greve de prefeitos, devido a esse corte de cerca de 30% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Então, realmente, assim, o que a gente está assistindo é uma coisa em que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo tem culpa, tem responsabilidade. Duas funções principais do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. A execução do orçamento não era para ser uma das principais funções do Legislativo, como hoje é no Brasil, né? Os parlamentares americanos, por exemplo, chamam historicamente emendas parlamentares ao orçamento de barril de porco, né? Tratam de maneira pejorativa. Quando você vai falar, e eu, por manter, né, ser o único deputado, né, com ascendência japonesa no estado de São Paulo, mantenho muito das relações diplomáticas do Brasil com o Japão, quando você vai falar sobre emendas ao orçamento com o deputado japonês, eles primeiro pensam, mas como vocês fazem isso e não são presos, né? Para eles é um negócio surreal nesse ponto, que é pegando um pouco do que o Diogo colocou sobre a legalidade ou não dessas emendas. Mas eu acho que a gente precisa ir por etapas. Primeiro, acabar com o orçamento secreto, que não é uma coisa sequer prevista em lei, está existindo ilegalmente, está existindo de maneira inconstitucional, para depois partir para a discussão do resto do uso do orçamento por parte do orçamento. Muito bem. Deputada, a palavra é sua. Então, para as pessoas poderem entender, né, a União tem os recursos divididos nos ministérios, nas pastas, e gerencia como vão chegar esses recursos, porque as pessoas não moram na União, as pessoas moram nas cidades e as cidades têm necessidades. Em 2019, a gente precisa falar, a Deise tem razão nesse ponto, dessa queda de braço, né, entre o Executivo e o Legislativo. Em 2019, a Câmara aprovou, né, oposição e situação, que uma parte desse orçamento da União, que eram as emendas do relator, que é o orçamento secreto e RP9, seria indicação da Câmara, do relator do orçamento. E aí se chamou na época orçamento secreto, que é o que está acontecendo agora, só que de outra forma. Nas vésperas de eleições, de votações importantes, se destina uma quantidade grande dessas emendas, sem transparência, para ter o voto do parlamentar. Isso está errado. Isso está completamente errado. Mas isso é diferente das emendas impositivas que cabe a cada deputado, independentemente se ele vota a favor ou não vota a favor. Então, fica muito essa discussão, RP9, emenda de relator, agora emenda PIX, e a população às vezes se confunde também.